a minha saída da Jovem Pan, né. E tudo começou de forma bem orquestrada. Blogs sujos de esquerda, jornalistas de esquerda, as Mônica Bergamos da vida, que será processada, a mídia mainstream, os Terras, o Na Telinha do UOL, etc., os Sleeping Giants, né, os Janones, o Randolph, e aí, por fim, o Alexandre dando forma a tudo isso, e o Ministério Público Federal, na figura de um procurador ativista de esquerda, todo mundo junto agindo à margem da lei para cancelar aqueles que eles não gostam, aqueles que falam que eles não gostam. Bom, aí não tem nenhuma surpresa do meu lado, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso viria. Aliás, eu disse a vocês que viria, falei que viria o expurgo dos patriotas, estou falando há meses, tá? E se não viesse, aí é pior, porque pior não, seria melhor, mas significaria que eu estava redondamente enganado. Eu até gostaria de estar nas minhas análises, mas aqui é difícil eu estar porque eu sei o que está acontecendo. Os meus amigos mais próximos sabem, inclusive, que eu anunciava que isso aconteceria. Ora, eu vou cometer uma inconfidência aqui. O meu amigo Adriles falava: Paulo Figueiredo, você está aí censurado. Você acha que você vai ser censurado, mas você está aí nos Estados Unidos. Aí eles não podem fazer nada contra você." E eu falava: não tenha dúvida do que eles farão. E eu sei exatamente o que eles farão. E narrei, listei o que eles fariam. Meu querido amigo Adriles até falou: Paulo Figueiredo, peço desculpa, você tinha razão. E vida que segue. Mas não é, né? É o fato. Eu falava para os amigos: quando vierem para cima de mim, a minha saída da Jovem Pan é inexorável. A minha saída da Jovem Pan é inexorável. No dia 30 de dezembro, eu estava tendo uma outra confidência, não vou dizer quem foi, mas eu estava conversando no telefone com uma amiga minha que já foi da Jovem Pan e falando para ela: querida, assim, o meu tempo lá está se esgotando, eu vou ficar lá até apagar a luz. Eu sei que eles não vão segurar o rojão. Eu sei que eles não vão segurar. E aí veio a história de que eu fui demitido. Será que eu fui demitido? A resposta, como sempre, a imprensa, a resposta é não. Eu não fui demitido da Jovem Pan. Ué, mas como assim? Você não foi demitido? Eu falei: não. Eu não tô, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Não estou, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Mas não fui demitido. Não fui demitido. E para ter que contar essa história para vocês, vou ter que voltar um pouco no tempo. Quem é mais antigo aqui sabe que essa é a minha segunda passagem pela Jovem Pan. Na primeira, eu saí da emissora porque eu me desentendi com o diretor de jornalismo, que era um esquerdinha, que queria se meter nos meus comentários para favorecer os políticos lá da simpatia dele, os interesses dele. Deu ruim, eu saí jogando cocô no ventilador e tal, mas eu sempre mantive uma boa relação com os donos. Era um problema pontual com alguém. Aí, no ano passado, mandaram o infeliz embora por incompetência, algo que eu avisei que aconteceria, tá na live eu dizendo que aconteceria, e o Tutinha passou a me cantar para eu voltar. Mas eu não queria voltar, porque não é uma coisa que não dá dinheiro, tá? E esse comentar, esse varejo político, esse varejo do dia a dia é chato. Pô, todo dia tem que estar. E não são as 2 horas do programa. São as 2 horas do programa, mais o tempo que eu tenho que ficar sabendo o que aconteceu naquele dia para poder comentar e me informar e checar com fontes, porque não dá para se informar pelos jornais, e formar uma opinião e conversar com pessoas inteligentes a esse respeito para apresentar um comentário para vocês. E isso é muito chato no varejo, né? Mas então eu topei voltar para o Pânico. Eu ia voltar para o Pânico uma semana, uma vez por semana, porque lá eu tinha pauta livre, lá era meio reino do Emílio. Eu acho o Emílio pênis das galáxias, eu acho ele cara, um dos grandes comunicadores do nosso tempo. Então, eu queria voltar só pro. Aí veio o projeto dos 62 minutos, que era uma produção independente, e passava na Jovem Pan. Eu inclusive, levei os 62 minutos para a Jovem Pan. E o Tutinha mandou até o jurídico deles, que
com quem eu me dou muito bem, o Esper, que insistia para eu voltar, e eu topei, mas eu topei com uma condição, com algumas condições, né. Primeiro, eu não queria fazer programa, fixo, eu queria ter um comentário que eu pudesse escolher, gravado de 3 minutos sobre um tema qualquer. E isso foi muito legal, porque passava nos principais jornais e eu conseguia trazer assuntos novos. Eu pautava a mídia, em vez da mídia me pautar. E eu também topei, porque eu gosto de bater boca, eu topei fazer 2 debates rápidos no jornal à tarde, primeiro no headline, depois no top 20, se eu não me engano. Eu gosto de bater boca, ficava batendo boca com aquele Pena lá, e eu gostava, porque aquele cara é um asqueroso, né. Então, a outra condição que eu impus era o seguinte: eu não queria contrato, eu não queria um contrato comercial com a Jovem Pan. No dia que eu quisesse sair, eu saía, e no dia que eles não me quisessem mais, a gente parava. Então, a questão financeira não era relevante, então eu não tinha contrato com a Jovem Pan. Não tive. Tive contrato na minha primeira leva, mas na segunda leva eu não tive. E tudo estava bem, assim, os comentários, mais o headline e tal, até que o meu querido Adrilles resolveu se candidatar a deputado. Teve uma bela votação, apesar de não ter sido eleito, mas ele cagou o Morning Show, porque o Morning Show tem uma característica muito específica, e a saída do Adrilles quebrou o Morning Show. E daí me ligou Paulo Matias, me ligou, diretor, me ligaram diretores, me ligou todo mundo me pedindo para eu ir para o Morning. E eu não queria fazer um programa diário, porque atrapalhava inclusive o horário de eu levar minhas filhas na escola. E eu não queria. Recusei todas as vezes, até que o Tutinha me ligou e disse que eu tinha que ajudá-lo, fez uma chantagem emocional, e eu falei que topava, mas que eu não sabia se eu ia ficar muito tempo, porque eu não achava que eu não ia gostar, mas deu certo. Deu muito certo. Não por minha causa, mas o Morning passou a ter audiências recordes. O programa, tipo, a gente tinha dia de 100 e poucas mil pessoas vendo a gente no YouTube, e o programa chegou a quase dar 1 ponto de audiência. O programa começou a bater com frequência a Globo News. A CNN ficou totalmente para trás e o programa começou a bater a Globo News. E era uma coisa que só os Pingos e o Pânico batiam a Globo News. Às vezes o Jornal da Manhã e tal, mas o Morning começou a bater sempre. E eu estava muito feliz lá. Muito feliz, eu gosto da estrutura do programa, me dava muito. O Guga, obviamente, dispensa comentários, o energúmeno, mas a gente eu tinha uma relação muito boa com a Paulinha, com o Vini, o diretor, o Paulo Matias, a Zoe, vocês me viram com ela ontem aqui em Miami, minha amiga querida. Então tinha uma relação boa, o Felipe Campos entrou depois, uma relação muito boa, gostava muito do Mone. E daí veio a cagada, né? A cagada nos Pingos nos Is. Aí veio a cagada nos Pingos nos Is, que foi a saída dos meus queridos e espetaculares amigos, Augusto Nunes, foi meu colega no 62 Minutos de bancada, Ana Paula, minha amiga pessoal querida, o Fiuza, também grande profissional, amigo, um cara que eu respeito demais, e eles saíram dos Pingos lá pelas suas razões, que eles já explicaram, e ficou um buraco, porque o que eles construíram nos Pingos nos Is não é brincadeira, não. Que esses caras, esses gigantes, construíram nos Pingos nos Is, credibilizaram o programa para se tornar a grande referência. Os Pingos eram o programa político mais assistido do Brasil. Prêmio Best todo ano. Assim, era um negócio absolutamente incrível. Construído por esses caras. Não tem nenhum mérito meu nisso. Eu entrei numa de vou tentar mostrar para a audiência de que há liberdade ainda para falar na Jovem Pan. E naquele momento, a Pan já estava sob censura do TSE, mas justiça seja feita. Por parte da emissora, não havia pedido nenhum de interferência aos meus comentários. Só falavam, olha, respeita a lei, não prega nada que seja ilegal, e não pode falar o que o TSE já determinou que a gente não possa falar. E eu sempre fiz assim. Aí me pediram para cobrir os Pingos por uma semana, eu fiz, fiquei fazendo 4 horas e meia de programa por dia, mais lives, etc. Eu terminava os dias exaustos, mas eu entendia que era um momento de Brasil onde as pessoas precisavam continuar tendo uma voz, e não adianta. Live não é espetacular. Live que eu tô fazendo aqui no Rumble, 30 e tantas mil pessoas assistindo a gente aqui. É espetacular.
mas não tem o alcance da televisão e da rádio. Para eu dar uma noção para vocês, num dia normal, bom, o Pingos na televisão tem 500.000 de pessoas assistindo, mais 200.000 na rádio, atingindo gente que não está usando a internet. Então é um canhão, é um canhão. E eu entendia que aquele espaço precisava ser ocupado naquele momento. E assim fiquei lá, fiquei um mês nos Pingos e no Morning juntos, até que eu pedi um programa para eles escolherem para ficar. Eu disse que eu toparia fazer tanto o Morning, que o formato tem mais a ver comigo, porque eu gosto de falar de outros assuntos além de política, quem me acompanha aqui sabe. E eu sou um cara mais descontraído. Quando eu entrei nos Pingos, as pessoas percebem que eu gosto do debate, eu gosto da descontração, então o programa mudou um pouco a minha entrada, né? O programa passou a ter discordância, passou a ter mais corte, passou a ter meu jeito de fazer piada no programa e tal. Mas ainda assim é um programa mais sério. E o Moni tinha mais a ver com a minha cara, mas o Pingos era o programa mais prestigioso, é o Jornal Nacional, digamos assim, da Jovem Pan. E aí eles chegaram a me oferecer na Pan o valor que eu quisesse. Nas palavras deles, falam assim: cobre o quanto você quiser para você ficar nos 2 programas. E eu não quis, porque eu precisava me dedicar a outras atividades que me davam mais retorno financeiro, e também minha família. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu gosto de ser pai e me dedicar a elas, e metade do tempo eu sou pai solteiro, então faço tudo, faço as coisas de pai aqui, faço comida, de roupa, banho, levo para a escola, pego na escola, faço as coisas tudo e adoro. Zero de reclamação, pelo contrário, que quero poder continuar fazendo. Daí quando eles escolheram que eu ficasse nos Pingos, mas a gente começou a ter algumas restrições de pautas que eram novas, que não eram já mais as restrições do TSE. A gente não podia, queria entrevistar um dia o Daniel Silveira, não podia. Aí pediam para entrevistar o pessoal do Hipócritas, naquela época que eles estavam lá na porta do palácio, vetaram. Aí tinham assuntos que a gente não... não, esse assunto não vai tocar. E isso foi aumentando com o tempo. E o programa foi ficando mais difícil de fazer, especialmente porque a partir daí, no mesmo horário, nós tínhamos agora a saudável concorrência dos, embora fosse só no YouTube, não atingisse muito a televisão, mas a Oeste passou a ter até mais audiência do que o YouTube, do que o Pingos no YouTube. Então você tinha uma concorrência, digamos assim, embora ainda numa fatia pequena, de um grupo de gente brilhante, jornalistas brilhantes, como volto a dizer, meus amigos, quem eu admiro assim enormemente. Hoje, se eu for desligar, quando eu desligar aqui, eu não vou assistir os Pingos, eu vou assistir o Oeste. Então, porque os caras são craques. Muito craques, muito. Os melhores que nós temos, né? Mas a gente ainda tinha alguma liberdade, e vocês viam pelo conteúdo do que eu falava, e eu entendia naquele momento que as limitações eram frutos de prudência da empresa contra o Supremo Tribunal Federal, porque nós sabíamos que naquele momento o Supremo Tribunal Federal estava operando já completamente à margem da lei. E por isso, ninguém sabe dizer o que pode ou não ser dito. Não tem nada na lei que diga, ó, isso. Porque você respeitar a lei pressupõe que você olha a lei e fala, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, a emissora chamava os advogados, os melhores advogados, e todos eles falavam, olha, a lei diz isso, dentro da lei você está, dentro da jurisprudência, dentro da lei você pode falar isso. Mas a gente não sabe mais o que pode e o que não pode, porque o limite é a cabeça do Alexandre. Isso é o que se chama de insegurança jurídica. Todo advogado que está assistindo, tem quase 40.000 pessoas assistindo, eu nem acredito, que eu achei que ia dar 1.000 pessoas nessa live. Afinal, eu tô bloqueado em tudo que é lugar, né? Mas todo mundo, todo advogado aqui tem um sticker no seu WhatsApp que diz assim, juridicamente é ilegal, mas dane-se. Não é dane-se, diz foda-se, mas é o que diz o sticker. Juridicamente é ilegal, mas foda-se. E é o Alexandre rindo. Que é uma brincadeira que passou a acontecer entre os advogados. Vários desses advogados, inclusive, defendem o Alexandre. Mas é uma brincadeira entre os advogados. E daí vocês entendam. A Jovem Pan hoje está perdida. Perdida. Eles vivem um clima de total insegurança jurídica, que é o ônus de você ter uma empresa no Brasil. Principalmente uma empresa de mídia. Mas, na verdade, uma empresa de qualquer outra coisa. O Brasil vive uma insegurança jurídica completa. Eu quero ver um advogado discutir isso comigo. Uma vez eu fiz um debate fechado para empresários com o Cacaio, grande advogado Cacaio, eu me dou muito bem com ele.
para discutir esse assunto. Ele tomou uma lambada no debate, ele tentou todas as chincanas do mundo e ele não conseguiu se justificar. Porque a posição do Supremo Tribunal Federal já era, naquela época daquele debate, indefensável juridicamente. As pessoas que defendem, não defendem porque elas dizem que está correto juridicamente. Elas defendem porque elas dizem, dane-se o jurídico, esse é o único jeito de parar esses bolsonaristas malucos. Né? Mas como agentes públicos que eles são, eles vão continuar sofrendo as minhas críticas como jornalista que eu sou. Se quiserem me perseguir por isso, tudo bem, vamos em frente. Eu não vou ser o primeiro da minha família a ser perseguido por uma ditadura. E eu fui criado com esse espírito. Então, me persigam. Eu não vou. Eu tenho mais temor a Deus do que temor ao Alexandre. Ao Estado tirânico brasileiro, eu tenho mais temor a Deus. Se eu me calar aqui agora, o que eu vou fazer? A Bíblia fala, se a gente se cala com a verdade, as pedras falam. As pedras. Não adianta. Eu vou continuar falando a verdade. Eu nunca falei nada que não fosse verdade. Teve um amigo meu, vou dizer quem é, o Rica Perrone, me perguntou outro dia, ele falou, pô, Paulo, não acompanhei jeito. Tem alguma coisa que você falou que você se arrependa? O negócio da guerra civil e tal. Eu, porra, claro que não. Se eu fosse imbecil, se alguém acompanhar o debate que eu estava tendo com o corte que fizeram, ele está incentivando guerra civil. Estou incentivando guerra civil para você que é retardado mental, para você que não entende, não consegue ouvir e entender, para você que não entende o contexto das coisas, ou para você de má fé que quer retirar o que eu falei de contexto simplesmente para me calar e isso é só um pretexto. Porque, ora, o que eu dizia naquele momento com o Zé Maria, e qualquer um pode resgatar, é que ele dizia que se a eleição fosse anulada, íamos ter guerra civil, com ataques do PCC, das Farc, do Comando Vermelho. E eu falei assim, ora, peraí, ou a gente se dobra ao que é errado, ou então vai ter guerra civil? Eu falei, não, claro que não. Eu não vou me dobrar ao que é errado. Sabe onde é que está escrito isso, seus imbecis? Na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Que é dever dos homens agir dessa forma. Leiam a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Thomas Jefferson estava incentivando guerra civil? Agora vai ser retardado assim? O que é para fazer? Se o PCC, a MST, o FARC, Comando Vermelho tocarem fogo no Brasil, é para fazer o quê? É para baixar a cabeça? Claro que não. Da mesma forma que não era para baixar a cabeça para os atos de destruição em Brasília. As forças da lei e da ordem existem para restabelecer a lei e a ordem. E os bandidos que se dispuserem a enfrentar as forças da lei e a ordem têm que ser respondidos com a força do Estado, que foi o que eu disse que me passa o cerol. Não retiro uma vírgula. Não retiro uma vírgula. Não retiro uma vírgula. Bandidos que enfrentem a lei e a ordem devem ser repelidos com a força do Estado. Se tiver que tirar a vida de um cara da Farc. É para isso que... Oh, meu Deus do céu! Vocês acham que as Forças Armadas são treinadas para quê? Deveriam, né? São treinadas para isso. Isso é evidente. Isso é evidente, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Agora, eu separei, óbvio que eu separei para se for necessário fazer uma defesa, eu nunca recebi uma notificação ainda. Mas se for necessário fazer uma defesa, eu tenho mais de 20 tweets e trechos no YouTube dizendo que as manifestações tinham que ser pacíficas e respeitando a lei e a ordem. Falei para não caírem na pilha que caíram aqui no 6 de janeiro. Mais de 20 tweets. Só pegar. Lei e ordem, manifestações têm que ser pacíficas, limites da lei, tem lá, eu tenho uma coleção, eu separei todos. Saibam que estão todos separados.
Todos os meus trechos. Eu vou ler as notificações nos próximos dias que eu estou enviando para o Terra, para o UOL, para a Mônica Bergamo, serão todas compartilhadas aqui com vocês. Todos serão notificados extrajudicialmente e processados. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, quando eu cheguei em casa e soube o que estava acontecendo, eu fui o primeiro. Eu liguei para a Jovem Pan, para a diretora de jornalismo, falei assim: Mário, eu quero entrar no ar agora. Eu preciso entrar no ar. Por quê? Porque esse desgraçado tirou as minhas redes sociais e eu preciso falar para as pessoas para elas saírem de lá. Veja, o curioso. Como eu não tinha mais acesso aos meus 3,5 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, 4 milhões, eu não podia falar para as pessoas saírem de lá. Que aquele ato era uma estupidez. Tuitei, óbvio que o alcance é muito menor, e pedi para entrar na Jovem Pan. Eles me deram o microfone na hora. Entrei na Jovem Pan e falei: esse ato é estúpido. Voltem para as suas casas. O público me odiou. Muita gente tinha entendido errado aquele momento, mas o público odiou. O que aconteceu? Eu fui primeiro. Mandei mensagens para todos os políticos que eu conhecia, as lideranças. E eu tenho esses prints até hoje, para minha defesa. Falei: mandem as pessoas para casa. Vocês são lideranças políticas. E as nossas lideranças políticas demoraram a agir. Aquilo foi uma estupidez. E um dia eu vou falar só sobre isso. Um dia, que eu digo nessa semana, se bobear, início da semana que vem, eu vou falar só sobre o 8 de janeiro. Mas aquilo foi uma estupidez. Um ato estúpido de pessoas que, se acompanhassem o meu trabalho com mais profundidade, veriam que eu estava avisando: não caiam nessa pilha. Nada seria obtido daquilo. Era errado, imoral, e eu disse tudo isso no ar. Pois bem, o que esses sites de vagabundos, Sleeping Giants, o cacete, falaram: mas ele disse que entende a situação dos manifestantes, então ele está concordando com eles. Claro que eu entendo a dor das pessoas que não são ouvidas pelo Estado. Eu entendo o sentimento. Eu não concordo com a ação. E se compadecer do sentimento de alguém, ora, de forma objetiva, um pai tem a sua filha estuprada e aí ele tem vontade de matar o estuprador. Eu me compadecer do sentimento do pai não significa que eu apoie que ele mate o estuprador. Porque essa não é a forma de solução das coisas dentro do império das leis. Que é o que eu prego, que é o que eu sempre preguei. Então, esses veículos deturparam tudo o que eu disse. E aí veio um promotor, esquerdinha, estrelinha, todo mundo sabe quem é, eu já tenho a ficha completa, que resolveu entrar com uma ação civil contra a Jovem Pan. Ministério Público Federal de São Paulo. Não vou nem procurar o nome do cara. E aí entrou lá, notificou a Jovem Pan. Eu olhei aquilo e falei: poxa, ótimo. Ótimo. Ministério Público Federal de São Paulo, Justiça Federal de São Paulo. Justiça Federal de São Paulo tem os melhores juízes do Brasil. Não, vão melhor. Entrem com mandado de segurança no TJ de São Paulo. Porque aí você sai da esfera do Xandão e discute esse assunto na justiça comum, fora das mãos do imperador. Eu achei ótimo. Falei: pô, eu conversei com o meu advogado, ele falou que esse era o... No entanto, a Jovem Pan entrou em pânico. Pun intended. A Jovem Pan entrou em pânico. Tutinha começou a achar que ia perder a concessão e não aguentou o rojão. Foi isso que aconteceu. Não aguentou o rojão, eu liguei, eu recebi a ligação no dia que saiu, me falaram: Paulo, tem como você não fazer o programa hoje? Porque a gente está vendo o que vai acontecer. Aí eu falei assim: ué, claro. Como assim? Emissora de vocês? Claro, não tem problema nenhum. Pô, ótimo, tô enrolado, vou fazer outras coisas. Daí veio isso. Depois viraram e falaram assim... no dia seguinte me pediram para não fazer de novo. Aí eu pedi a semana fora. E daí, na quinta ou na sexta-feira, me ligou o jurídico dizendo que nós estávamos sendo afastados por um tempo até que eles pudessem responder as demandas, porém não demitidos. E daí, meu amigo, aí eu falei assim: olha, vocês fraquejaram.
esfraquejaram. Eu entendo, de novo, me compadeço, entendo, mas essa atitude é errada. Vocês não podem retroceder. Não podem. Porque se eles forem fechar vocês, eles vão fechar de qualquer jeito. Né? E entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra e terá a guerra. E aquilo foi assim, muito triste. Foi um momento onde, não, mas daqui a pouco você volta. Quanto tempo que vocês querem que eu fique fora? Não, mês que vem você já volta. Aí, gente, eu vou dizer para vocês. Chega um momento onde existe e eu vou fazer uma live só sobre isso com vocês, sobre reorientação de estratégia. Mas a minha missão mudou. A minha missão, naquele momento, a minha missão era impedir que a ditadura se instaurasse de forma completa no Brasil, pelos meios institucionais. Hoje eu entendo que a minha missão é conscientizar a sociedade, no Brasil e fora dela, de que o Brasil rompeu o Estado Democrático de Direito. As atitudes do governo brasileiro não deverão mais ser reconhecidas da forma que são. As decisões já estão começando a ser ignoradas aqui nos Estados Unidos. Existe um trabalho de conscientização de forma que, provavelmente, o meu futuro será em um veículo de mídia dos Estados Unidos, para escrever para o público daqui e comunicar ao público daqui o que está acontecendo. E claro que eu vou continuar falando com vocês, mas eu me volto ao público americano também, porque eu domino o idioma, eu conheço a política americana, eu conheço as autoridades americanas e os políticos americanos e os influenciadores americanos, e eu entendo que o meu trabalho, que é necessário, vai ser necessário fazer isso daqui para frente. Também é necessário produzir, e esse é o meu... Muita gente perguntando se eu vou pro Oeste ou não recebi nenhum convite, acho o Oeste espetacular, já participei de programas com eles, são todos meus amigos, todos, entendo? São todos meus amigos. A minha preocupação com o Oeste é a vulnerabilidade deles. Estando no Brasil, infelizmente, estão sujeitos à ditadura brasileira. E é importante que vocês entendam isso. A mentalidade é essa. A mentalidade é: nós estamos sob a ditadura Vargas. Os tempos não são normais. Não lidem com a ideia de que vai ser tudo igual era antes. Não é, não será. Vivemos agora sob a ditadura Vargas. Vivemos sob a ditadura do Partido Comunista Chinês. Então é preciso que nós utilizemos a tecnologia, e por isso que o VPN é urgente que o VPN se dissemine no Brasil, para que nós possamos construir algo aqui fora, protegidos pela primeira emenda dos Estados Unidos, onde o império das leis ainda subsiste, protegidos pela primeira emenda da Constituição americana, pelos direitos contra a perseguição política que o governo dos americanos concede, daqui construir um veículo de imprensa. E essa é uma missão importante na qual eu quero contribuir daqui para frente. Não vou abandonar vocês. Não vou. Eu continuarei. Como é que eu posso abandonar quase 50 mil pessoas me assistindo agora? Tem mais audiência agora do que a Jovem Pan. Tenho mais audiência agora do que o CNN. Com todos os bloqueios do Alexandre. Comovente. Comovente. Como é que você pode continuar contribuindo e ajudando o meu trabalho a continuar? Entendam, todas as contas bloqueadas, não posso mais vender cursos, porque ordens contra a Hotmart e Eduz, que vendiam os meus cursos, não posso mais. Todas as minhas contas bloqueadas, todas as minhas contas nas redes sociais bloqueadas para que eu possa divulgar cursos e coisas do tipo. Então, o que restou? Ora, o caminho hoje, se vocês acharem que interessa, instalem um VPN nas suas máquinas e continuem acessando as minhas redes sociais. Ensinem as pessoas a utilizarem VPN. 2, segunda coisa que você pode fazer. Agora, se inscreva no meu canal do Rumble. Se inscreva no meu canal do Rumble. Fácil de achar. 3, se você achar que pode, entre no meu Locals. Se você entrar realpfigueiredo.locals.com ou www.paulofigueiredo.me, o link que está aqui embaixo na descrição,
você pode acessar a minha rede do Locals e dar voz a quem te dá voz. Você pode se cadastrar e acessar de graça, ou você pode clicar aqui ser membro e você pode fazer doações. Você pode fazer doações. Você pode se inscrever e com $6 por mês se tornar meu mantenedor. E se eu tiver 2.000 mantenedores, ótimo. Eu acho que dentre tantos milhões, se você acha que vale a pena que tenha alguém que continue te dando voz, esse é o caminho. É isso que eu vou fazer daqui para frente. O Locals é a rede protegida, sem censura, à prova de Alexandre, desde que também vocês instalem o VPN. E nos próximos, óbvio, assim, eu ainda estou delineando os meus planos. Eu devo ter um programa 2 vezes por semana no Rumble. Devo continuar com entrevistas, algumas entrevistas em estúdio. Vou continuar trabalhando muito fortemente para aumentar a minha presença e estou negociando a fechar com um veículo grande de mídia tradicional americano para falar de Brasil. Vou continuar a minha ação com o Congresso dos Estados Unidos, a minha ação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a minha ação com os influenciadores americanos. Estarei no CIPEC, na maior convenção conservadora, de novo em março, início de março, estarei lá cobrindo pelo Rumble. E hoje, o meu objetivo é garantir que as pessoas no mundo saibam o que está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam saber que existe jornalista com passaporte cancelado. As pessoas precisam saber que existe gulag no Brasil, que existem pessoas presas sem o devido processo legal. As pessoas precisam entender que o direito ao habeas corpus está sendo violado. As pessoas precisam entender que veículos de imprensa estão sendo achincalhados e chantageados por entes do Estado. As pessoas precisam saber que existem centenas de jornalistas e deputados e senadores que não podem falar, seja por censura imediata, seja por chilling effect. As pessoas precisam saber, o mundo precisa saber o que se passa no Brasil. Eu vou respeitar todas as leis. Eu estou nos Estados Unidos. A lei da terra é a lei americana. Eu estou protegido pela primeira emenda. Se o governo brasileiro quiser tomar ações contra mim, eu vou, uma vez que tiver ciência das ações que eu tenho, vou procurar a melhor forma de esclarecer as autoridades, se elas quiserem que algo seja esclarecido, sobre a minha atuação, protegida por todas as convenções internacionais. Todas. Não há o que fazer do ponto de vista legal. Não há. Contra jornalistas que estão agindo dentro da verdade. Você veja o Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, um homem que desmascarou a CIA, um homem que desmascarou a NSA, um homem que foi contra a Lava Jato. Esse cara diz que pela primeira vez tem medo de falar. Pensa na profundidade disso. O The New York Times já tem matéria me citando dentro do Washington Post falando sobre a situação do Brasil. E eu vou aumentar a intensidade disso. Claro que a asfixia financeira é uma preocupação, e para isso eu conto com você. Assim como eu não abandonei, eu tenho certeza que vocês não vão me abandonar. Porque no momento onde eu tenho pulverizado 2, 3, 5 mil pessoas apoiando a minha atividade jornalística, não tem ninguém. De novo, precisa de cartão internacional, o pagamento é feito direto no exterior, longe das mãos dos bloqueios do Alexandre. Longe. E nós vamos fazer uma live em breve sobre isso. Próxima live, se inscrevam no canal do Rumble. A próxima live será sobre isso. A próxima live será sobre qual é a estratégia daqui para frente. O que nós faremos no Brasil daqui para frente. E agora? Muita gente pensando em Forças Armadas. E eu devo fazer uma live fechada só para os assinantes do Locals sobre os generais. Vocês querem saber quem é o general Arruda? Vocês querem saber qual foi o papel do general Freire Gomes?
Vamos falar. Isso não é tão importante agora, nesse momento. Mas vamos falar, eu prometi que ia falar, vamos falar. Mas isso não é tão importante nesse momento. Não esperem soluções de Forças Armadas. Não existe solução institucional através das Forças Armadas. E todas as soluções que eu defendi são através das instituições. Por isso que ninguém pode me acusar de discurso golpista jamais. Sempre falei para respeitar a Constituição. Então teremos, num dado momento, uma live sobre generais fechadas. E lembrem-se, gente, eu já passei por coisa parecida. Vamos falar, vamos continuar falando. Vamos falar sobre o futuro. O que é que precisa ser feito agora? Vamos falar, respeitando a lei, respeitando as instituições, mas vamos falar. Não pouparei agentes públicos de críticas. Não contem com isso. Não contem com menos preocupado com o governo Lula, embora vamos ter que falar, porque as suas liberdades estão sendo já violadas a cada dia, numa velocidade acachapante. Mas temos coisas mais profundas para discutir. E eu tenho discutido, tenho feito encontros. Então, aguardem. Se você quiser me acompanhar, 1. VPN, primeira coisa. 2. Se inscreva no canal do Rumble. Não precisa nem de VPN para o canal do Rumble por enquanto. 3. Se inscreva na plataforma do Locals. Essas são as mesmas plataformas que vai todo mundo usar. Então se familiarize com elas. O Alan dos Santos tem um Locals. Ele foi o primeiro a entrar lá. Tá lá. Tá lá. Então, vamos em frente. Mais uma vez, o endereço está aqui, www.paulofigueiredo.me. Se cadastrem no Locals. Quem puder se tornar membro também, patrono, torne-se. E eu agradeço imensamente a audiência de vocês. Até em breve, a próxima live que vai ser E Agora? Live sobre estratégia do que pode ser feito no Brasil. Agradeço mais uma vez. Estava realmente com saudades. E até a próxima.